Sejam bem-vindos à nossa TPC de Ciências da Natureza. Hoje estamos aqui com os professores de Ciências, Biologia, Física e Química. E vou colocar aqui, bom dia, Carol, bom dia, Thelma, novamente. Bom dia, bom dia. Colocar para compartilhar a minha apresentação. A pergunta clássica, vocês estão vendo a tela? Certinho, Grazi, estamos Tudo sim. bem, tá Então, certo. tá jóia. Então, hoje, em continuidade com a última TPC que nós tivemos no início de junho, já faz um tempinho, nós vamos falar sobre as habilidades em defasagem. Na última TPC nós falamos sobre avaliação, vimos algumas funcionalidades da AAP, e aí agora nós vamos entrar um pouquinho dentro dos resultados dessa avaliação, que a gente viu como chegar, como acessar esses resultados na última TPC. Então agora vamos tentar entrar e como que a gente pode usar esses resultados para trabalhar com os nossos alunos, principalmente nas habilidades que eles apresentaram maior dificuldade, tá bom? Bom, então, começando com as recomendações de sempre, eu peço que todos mantenham os microfones desligados, mas a qualquer momento que queiram falar, podem levantar a mão e podem ligar o microfone para perguntar ou para fazer alguma colocação. Também podem utilizar o chat, né, para dúvidas, e também nos momentos de interação, a gente vai ter bastante interação hoje ao longo da TPC. Peço Grazi. que... Oi? Oi, aqui no chat, Claudine colocou que não visualiza a tela. Mais alguém com esse problema, gente? Ou é pontual? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui no celular. No celular tá aparecendo. Ah, para mim tá aparecendo normal. Pra mim tá Claudine, normal. tenta sair e entrar novamente, tá? Quem sabe assim dá certo. É a tecnologia. Isso. Por isso a gente sempre coloca, né, paciência com a tecnologia. Eu até, caso caia a minha conexão, vocês aguardem um pouquinho que eu volto. Tô com probleminhas aqui, meu notebook desliga às vezes. Eu tenho Agora deu certo, ela falou. Deu. Então, Pode continuar, Grazi. estou aí vendo um notebook novo no programa aí do computador professor, então logo eu imagino que esse problema aí, pelo menos do notebook, vai se resolver. Aí depois eu resolvo a conexão, tá? Mas que vocês tenham um pouquinho de paciência, mas vai dar certo, bom? E aí, ao final, não esqueçam do formulário de avaliação, a gente vai abrir daqui a pouquinho, com algumas perguntinhas e o apontamento de presença. Bom, qual que é a agenda de hoje, né? O que nós vamos conversar com vocês? No primeiro momento, a gente trouxe um feedback sobre as sugestões que vocês enviaram na última TPC. A gente fez um filtro que a maioria sugeriu, tiveram ótimas sugestões. E no segundo momento, nós vamos identificar as habilidades da AP que os estudantes apresentaram mais dificuldades. Nós vamos utilizar a AP do primeiro bimestre, mas para que siga como um norte, um roteirinho para a gente usar sempre quando os resultados das próximas APs forem saindo. E no terceiro momento, a gente vai discutir sugestões de atividades para recuperação durante a semana de estudos intensivos que vai acontecer na próxima semana, né, de 12 a 16, ou de 12 a 15 de julho, tá bom? E depois a gente tem férias para descansar um pouquinho. Bom, vamos começar aqui. Uma das perguntas que enviaram para a gente, né? Não foi nenhuma sugestão, foi uma pergunta que é aonde a gente encontra as APs. Agora, na época, né, da nossa ATPC anterior, ela ainda não estava disponível na plataforma CAED. Deixa eu só
colocar um ponteiro aqui, pronto. Ela ainda não estava disponível na plataforma CAED. Agora a gente já consegue consultar. Então, entrando na plataforma, tem um card chamado Consultas, Avaliações e Sequências Digitais. Se a gente selecionar AP primeiro bimestre, todas as questões estarão lá, de todos os componentes, matemática, língua portuguesa, ciências, enfim. Mas uma outra forma é entrando no espaço do servidor na intranet. Lá, a próxima tela dá para ver o local exato. Dentro da intranet, é só selecionar coordenadorias, COPED, biblioteca, que aí vocês terão acesso às APs de todos os componentes. Se eu não me engano, a Thelma ou Carol me corrige se eu estiver errada, o gabarito da AP do primeiro bimestre já está lá. Do segundo, a AP2, nós temos o bloco de questões, né, as provas, mas ainda não temos o gabarito. É isso, né, meninas? Até ontem eles não tinham disponibilizado o gabarito, né? Isso. Nesse espaço, gente, vocês vão encontrar as provas, né, e os gabaritos também. Primeiro bimestre já tem prova e gabarito, segundo bimestre, por enquanto, só as provas. O gabarito vai vir depois que se encerrar o período de realização das provas, né? A gente recebeu num boletim, provavelmente no dia 12, tá? Ele seja publicado. Então, vamos aguardar até lá para ver se vai ser publicado nesse dia mesmo. Tá? Isso aí, Carol. Então, nesse caminho, vocês vão encontrar as provas, tá joia? Que bastante professor perguntou, vocês mostraram no CAED o caminho para avaliar os resultados, né, a participação, mas muitos não tinham a prova ainda. Então, a gente enviou no grupo, mas para ficarem, né, mais independentes, é esse o caminho para seguir. Aí, uma sugestão que alguns professores enviaram para a gente para fazer uma TPC com ideias para busca ativa na escola. E então, isso tem sido conversado bastante com a equipe, com o trio gestor, né? Então, tem os PCAEs, os PCAEs, eles fazem esse acompanhamento com os PCs, com o diretor, vice-diretor. Nós, PCNPs, também visitamos algumas escolas que não têm o PCAE e a gente acaba fazendo alguns agrupamentos entre os PCs, com algumas reuniões online, para discutir, né, ideias de busca ativa. E é interessante que os professores também estejam envolvidos, né? A gente sabe que em várias escolas os professores estão ajudando, auxiliando bastante na busca ativa, os PROATECs, que ligam para as famílias, que estão ali numa busca muito, muito ativa mesmo para recrutar esses alunos, né? E aí a gente colocou aqui algumas ideias que a gente tem visto que estão sendo bem sucedidas em algumas escolas. Então, uma delas é envolver o Grêmio Estudantil nessa busca. Então, tem Grêmio que está fazendo vídeos para incentivar os colegas, então eles usam as linguagens deles mesmo, né? Então, os colegas incentivando, chamando para participar, para entregar as atividades na escola. Então, essa é uma ideia que tem sido interessante. Tem escolas que os grêmios estão bastante ativos, né? Então, dá para aproveitar esse momento, esse grupo, para ajudar na busca ativa. Uma outra ideia algumas escolas colocaram cartazes na comunidade, em estabelecimentos da comunidade, mercearias, mercados. E a gente viu que foi uma ideia bastante interessante, assim, que algumas famílias tiram foto, acabam procurando, eu vi, que legal, e tentam procurar a escola depois disso. Então fica essa dica também. E uma outra interessante que algumas escolas fizeram foi a realização de lives com música e alunos, PROATECs, professores incentivando a participação. Então, aquele trabalho coletivo mesmo para ajudar na busca e no recrutamento desses alunos. Então, nós não montamos uma TPC sobre isso, né? Isso tem sido discutido bastante indo às escolas, mas trouxemos aqui algumas ideias que podem ajudar, tá bom?
Se alguém quiser interferir, comentar sobre alguma ideia, alguma coisa que tenha feito na unidade escolar que atua, fiquem à vontade. Professor Omar colocou aqui no chat, mais busca ativa que já estamos fazendo. Realmente tá puxado, né? Eu coloquei aqui para ele que a ideia é tentar envolver mais pessoas, né? Aí Sim, do grupo escolar para justamente tentar ficar um pouquinho mais leve, né? isso mesmo. Porque, infelizmente, é a busca ativa que está dando melhores resultados, né? Exatamente. E professor Omares, essa sugestão foi de alguns colegas, assim, de passar a ideia para a buscativa, porque às vezes algumas equipes têm um pouco mais de dificuldade de bolar estratégia, às vezes colocou em prática alguma coisa que não teve tanto retorno, então às vezes esse momento serve para a gente compartilhar ideias que deram certo, e a gente sabe que as escolas estão assim fazendo muita busca ativa, assim, tentando de todas as formas. Então é mais assim uma ideia para compartilhar mesmo entre as unidades, o que deu certo em uma, tá bom? Mas a gente sabe que vocês estão assim fazendo busca ativa o tempo todo. Nós também estamos, né? Então a gente fica correndo mesmo atrás dos alunos, né? Bom, uma outra sugestão foi a gente trazer temas relacionados à saúde emocional. E aí nós pensamos que no segundo semestre talvez a gente convide psicólogos e profissionais da saúde para vir até a nossa TPC em um dos tempos, falar um pouco com os professores, com toda a equipe, sobre esse tema, que é um tema que ao meu ver, né, ele deve ser trabalhado por pessoas que realmente entendem, que realmente trabalham, que têm a bagagem necessária para isso. Mas por enquanto, então a gente vai tentar fazer isso no segundo semestre, mas por enquanto nós indicamos o percurso formativo do Conviva, que tem acontecido toda segunda-feira. Vocês conseguem mais informações no site da EFAP. Nós tivemos o ATPC, o primeiro tempo de ATPC hoje, que foi sobre acolhimento, com a equipe do Conviva, ele falou sobre isso, sobre esse percurso, falou um pouco sobre acolhimento, né, sobre um pouco de saúde emocional. Então, fica essa sugestão para aqueles que queiram conhecer um pouco do que já está acontecendo, tá? Mas fica a nossa possibilidade de convidar profissionais no segundo semestre, que é um tema extremamente importante. Um outro ponto que pediram para a gente trazer na TPC é sobre o novo ensino médio. Na última TPC que fizemos, a gente não tinha ocorrido ainda todas aquelas formações no centro de mídia, ainda não tinha acontecido o lançamento dos itinerários formativos. Então, agora eu acredito que a gente já tem uma bagagem um pouco maior sobre isso, que a gente pode encontrar algumas gravações no repositório do CMSP, sobre a arquitetura e o detalhamento dos itinerários. Tem um específico de ciências da natureza. A gente teve uma semana com vários plantões de dúvida, né, para como vai ser no noturno, no EJA, em escolas de ensino integral. Então, eu acredito que agora, né, toda a equipe já esteja mais familiarizada com o funcionamento, mas ainda não foi lançado, não foi detalhado os componentes curriculares, né, que farão parte das unidades curriculares. Então, provavelmente, em agosto, setembro, a gente tem, assim, a TPCs com a formação para o novo ensino médio, tá? Então, eu peço que aqueles que tenham dúvidas podem entrar em contato com a gente. A Thelma está bastante envolvida em alguns componentes do ensino médio. Não sei se a Thelma quer falar alguma coisa sobre isso também, mas provavelmente no segundo semestre a gente fale sobre isso. Tá bom? Porque na realidade, né, bom dia a todos, para quem ainda não cumprimentei, na realidade, né, é tudo muito novo. E essas dúvidas, no primeiro momento, assusta, causa uma insegurança, né? Isso foi colocado durante os plantões de dúvidas, mas está terminando hoje essa manifestação de interesse dos alunos.
Então, é a partir daí, né, e que as escolas também, levando em conta o seu corpo docente, que ela vai poder se organizar melhor, e aí sim essa grade dos componentes ela vai ser lançada. Então, é muita coisa nova, principalmente quando entra o Novotec integrado, o Expresso. Mas, nesse momento, o interessante foi realmente, né, buscar esses alunos para que esse detalhamento do que era cada unidade curricular, essa orientação, nós também acompanhamos isso, toda a equipe escolar se desdobrou em estar passando para os alunos, né, as maiores orientações possíveis, para que na hora, né, da implementação a partir do próximo ano, isso possa ser mais próximo da realidade, da escolha desse aluno e também estar atendendo aos professores da unidade, né? Mas isso realmente vai ser gradativo, com certeza essas formações vão estar acontecendo ao longo ainda de agosto, né? Até o momento da atribuição, mas causa essa ansiedade, essa angústia, né? É tudo novo, né? Para todo mundo. A gente vai se habituando, a gente vai tomando mais segurança em relação ao funcionamento, mas a gente vai estar realmente aqui disposto a estar sanando as dúvidas, né? A estar, assim, à medida do possível, orientando vocês e o que precisar. Então, ainda essa semana, hoje ainda vai ter mais uma formação para os formadores, para a gente ter mais, assim, mais conhecimento realmente do assunto, para poder estar orientando vocês nas futuras, no retorno às aulas, né? Principalmente agora, que em agosto, provavelmente a gente vai estar mais próximo ainda desses alunos, e a gente vai poder estar conversando melhor a respeito disso, tá bom? Isso aí, Thelma. Então, vamos caminhando. Uma outra sugestão foi em relação a orientações para o retorno presencial. Nós tivemos, na TPC do dia 27 de maio, a gente falou do Guia Ensino Híbrido, e nesse Guia Ensino Híbrido nós colocamos algumas sugestões de como trabalhar as habilidades quando os alunos retornassem e tivessem ainda, né, uma parte em ensino remoto, uma parte em ensino presencial. Teve uma formação sobre a organização do retorno a partir de agosto, ela foi transmitida para o trio gestor e a gente acredita que em breve vai ser transmitida para os professores também. E no dia 6, que foi anteontem, saiu um decreto, o decreto 65849, que fala um pouco desse retorno também. E aí nós acreditamos que em agosto também serão pautas das ATPCs, tanto do CMSP quanto das nossas ATPCs, orientações para o trabalho pedagógico, no retorno, porque alguns alunos poderão ainda estar em trabalho remoto, mais alunos podem ir para a escola, né? Mas teremos alguns em ensino remoto, então talvez a gente trabalhe mais um pouco essa questão do revezamento e estratégias para essa retomada. Uma outra sugestão foi trabalhar ensino híbrido, e não híbrido no sentido de revezamento, e essa a gente colocou também como pautas para o próximo semestre, então a gente vai tentar acatar todas essas sugestões, e eu deixo aqui uma sugestão sobre o assunto que foi transmitida do ano passado, e ela está no repositório do CMSP, do canal de formação continuada. O tema dessa aula, dessa formação, é metodologias ativas e ensino híbrido. Então, é bem legal, é bastante interessante, acho que ela tem 1h30, mais ou menos. Então, se alguém quiser já antecipar alguma coisa, não sei se já assistiram o ano passado, fica essa sugestão, tá? Tá no repositório do CMSP, mas com certeza é um tema que a gente irá abordar. E, finalizando, sugestões, uma delas foi para falar mais sobre avaliação, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho de como avaliar os resultados, e depois, né, talvez na próxima TPC, logo que voltarmos das férias, a gente volte, né, retome o tema avaliação, e também sugeriram formas de avaliação não escrita, que deixamos aqui algumas sugestões. Por exemplo, para não
avaliações não escritas, podemos utilizar mapa mental, que pode ser mapa mental virtual, por exemplo, o aplicativo Canva. Podemos utilizar o aplicativo Kahoot, que aí a gente consegue até fazer jogos e algumas competições com os alunos. Também temos uma sugestão à gamificação, né, a produção de jogos que pode ser utilizado tanto para a aula, né, para ministrar o conteúdo, quanto para avaliação, e engajamento, né? Uma forma de avaliar a participação desses alunos, se eles estão interagindo, tanto numa aula síncrona como assíncrona, utilizando alguns recursos que a gente vai até mostrar, a gente vai utilizar na nossa TPC de hoje, que é o Mentimeter, que a gente já utilizou algumas vezes, e o Padlet, que a professora perguntou no início do funcionamento, então a gente tem uma atividade com ele, vamos mostrar, tá? Então, dando continuidade a essa formação, se falarmos das avaliações, a gente pode incluir o funcionamento desses aplicativos e estratégias, metodologias para avaliações não escritas, tá bom? Alguém já utilizou algum desses como estratégia? O Canva é tudo de bom, né, gente? Tem muitos recursos, dá para fazer infográfico, mapa mental, né? Para quem costuma dar aulas síncronas, né, também dá para fazer uns slides muito legais, né? E o Mente também, né? A gente pode mandar questões para os alunos, ver a resposta na hora, né? O Padlet também é um recurso muito legal. E a gente está começando a ver aí mais coisas a respeito da gamificação, né? Que é essa questão de introduzir as estratégias dos jogos, né? Nas nossas aulas. Tem até alguns formulários de atividades, por exemplo, no Google Forms, né? Que a gente pode usar estratégias de gamificação. Então, como está aqui colocado, né? A gente pode pensar, né, numa TPC para o próximo semestre, trazendo essas possibilidades para vocês. Né? É sempre bom fazer coisas mais dinâmicas, né? Deixar mais interessante para os nossos estudantes e, claro, colocando eles como protagonistas. O professor Sidney disse que utiliza e que os alunos gostam muito mesmo do Kahoot. Eles adoram. A Ana Rita fala que usa o Canva e realmente ele é muito bom. Que ótimo, então, né? Que os nossos professores, lógico, né? Todo mundo já está aí se apropriando dessas ferramentas, né? Porque, gente, o momento é isso aí mesmo, veio para ficar, né? Tecnologia essa tecnologia com tudo, né? Com tudo mesmo. Alguns com mais habilidades, outros, né, correndo atrás, mas tudo assim em benefício realmente de estar atingindo esse aluno e fazer com que o estudo seja mais significativo. Bacana, gente, legal mesmo. O Omar colocou aqui o Jamboard também, né? Que é uma lousa interativa, é muito bacana também. Eu nunca mexi. Eu estava vendo uma apresentação esses dias que eles usaram, e aí eu falei, nossa, preciso aprender, que esse é diferente. Eu já usei o Padlet, que parece, aí tem alguma coisa, parece estar relacionado, mas falaram muito bem dessa plataforma que ele citou. Precisamos aprender sobre ela. Muito legal. Temos que usar as estratégias, as novas tecnologias, né, que estão disponíveis e tentando aí nos reinventar. Acho que essa é a palavra. E aí a gente pode também, nessa TPC, colocar formas de avaliação não escrita sem o uso da tecnologia, né, em sala de aula, né, estratégias, adaptar isso também sem a tecnologia. Então, tudo isso vão ficar para essa próxima pauta, tá bom? Então, o Rafael colocou mais uma dica aqui, ó, plataforma para a criação de jogos, WordWall. Essa eu não conheço, Rafael. Depois, se você quiser mostrar mais para a gente. Né? Aliás, é legal assim, se algum de vocês quiser participar, mostrando essas plataformas que vocês conhecem, que já utilizam, muito legal, porque a gente aprende também. Uhum. Todo mundo aprende, a gente faz uma troca aí de informações. Eu vou até anotar como que é o nome? Tá aí no chat? WordWall. WordWall. Eu anoto aqui, depois eu passo para legal, você. que eu não conheço não. Tá bom? Muito obrigada pelas
colaborações e sugestões aí no chat. Bom, então vamos lá. Vamos agora para a nossa pauta de hoje, que é sobre as habilidades em defasagem, identificadas fazendo as análises das AAPs. Qual, então, é o objetivo dessa pauta? É discutir como utilizar os dados da avaliação da aprendizagem em processo, a AAP, identificar as habilidades em defasagem da AAP, e para isso a gente vai utilizar, como eu já disse, os resultados do primeiro bimestre, reconhecer a AAP como instrumento relevante para o replanejamento e discutir estratégias diversificadas que retomem as habilidades ainda não dominadas e aprofundem as já consolidadas durante a SEI, que é a Semana de Estudos Intensivos. Bom, só recapitulando, na TPC anterior, o que nós vimos? A gente viu as características das avaliações educacionais. Então, nós falamos, né, das avaliações internas e externas, da diferença entre elas. Falamos das avaliações como um mapeamento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. E também vimos os tipos de avaliações, né? As avaliações diagnósticas, afirmativas e as somativas. Estão lembrados? Na TPC, a Ana Caroline que falou sobre essa parte, né? Além disso, nós conhecemos o perfil dos testes da avaliação de aprendizagem em processo, como são elaborados os testes, vimos os objetivos da AP e também exploramos o card resultados da plataforma CAED. Então, como acessar e aonde encontrar todas essas informações. E aí vimos passo a passo para a gente chegar na participação, nos índices de participação, desempenho. E também vimos, né, e só reforçando, qual a contribuição da AP? Ela identifica o que o estudante aprendeu no período. Então, no caso da AP do primeiro bimestre, a gente faz uma identificação do que aquele estudante, não, a turma toda e até o estudante aprendeu naquele intervalo de tempo e quais as lacunas de aprendizagens precisam ser superadas. Então, quando eu olho para as habilidades que caíram naquela prova, que a prova contemplou, e vejo como que foi o desempenho dos alunos por habilidade, a gente consegue ter ideia, né, de ver, assim, pelo menos um caminho de quais lacunas precisam ser superadas, né? O que eu preciso retomar e o que eu preciso reforçar naquela turma ou com cada um dos alunos. No caso da AP do primeiro bimestre, o que ela continha? Ela contém itens baseados nas habilidades essenciais do currículo correspondentes ao primeiro bimestre. Mas não só isso, também nas habilidades que compõem os marcos de desenvolvimento, que incluem habilidades de anos e séries anteriores. Então, além das habilidades essenciais para aquele momento do bimestre, também continha questões que incluíam habilidades com assuntos, com conteúdos que os alunos já deveriam ter absorvido, né? Já desenvolvido. E aí, vocês lembram o que é marcos de desenvolvimento? A gente discutiu também na TPC anterior. São aquelas habilidades que devem ser consolidadas em determinado ano ou série anterior a que está sendo avaliada. É o que a gente chama, né, o que indica as habilidades fundamentais e estruturantes. São as habilidades que o aluno precisa ter desenvolvido para ele dar continuidade às habilidades essenciais da etapa que ele está cursando. Então, sem ter desenvolvido essas habilidades, ele pode ter dificuldades para prosseguir. Então, é importantíssimo que ele tenha consolidado. Então, um exemplo, um aluno do 6º ano, é importante que ele tenha consolidado habilidades desenvolvidas lá no 3º ano, no 5º ano, para que ele consiga se desenvolver. É o famoso pré-requisito que a gente costumava falar. Ah, não tem pré-requisito, não tem pré-requisito. Né? Hoje em dia ele coloca esse nome mais pontual, mas na realidade é o famoso pré-requisito que a gente pedia, né? Não identificava bem o ano, a série, mas é o famoso
pré-requisito que acompanhava. Não tem pré-requisito para isso, para aquilo, agora a gente já tem como identificar até o ano série que ele deveria ter desenvolvido essa habilidade. Por isso a palavra fundamental, né? Pré-requisito fundamental. É isso mesmo, Thelma. Bom, então agora nós vamos para esse item identificando o percentual de acerto por habilidade. Só retomando, eu imagino que vários professores já saibam onde encontrar, já tenham acessado. Nós tivemos o segundo tempo da ATPC, passou novamente um passo a passo de como explorar o CAED, então eu não vou ficar muito tempo nisso, mas só para fazer uma pincelada, né, se caso algum professor ainda tenha dúvida, para poder acessar o CAED, a gente acessa a sede, a Secretaria Escolar Digital, e seleciona aqui no pedagógico a plataforma CAED. Segundo passo é selecionar o perfil quando entramos no CAED. Por exemplo, se você, no meu caso aqui, ou PCNP ou do NPE, nós selecionamos o perfil e aí encontraremos os cards de acesso a conteúdo e os resultados, eles estarão no card resultado, tá? Esse é o terceiro passo. Oi. Oi, só fazendo um adendo, né, lá naquele slide anterior, né, se quando vocês colocarem para acessar a plataforma CAED, se aparecer para vocês entrar com login e senha, logo embaixo tem um quadrinho azul, entrar com login e senha, se eu não me engano, da sede, e aí vocês clicam ali que ele entra direto, tá? Porque se vocês forem colocar login e senha, não dá certo, né, então tem que entrar direto da sede, tá? Isso, obrigada, Carol. Imagina. Então, aqui, ó, o terceiro passo, acessar o card resultado, e dentro dele, tudo isso a gente já viu, tá? Só para repassar mesmo, caso tenha ficado alguma dúvida. O quarto passo, acessar as avaliações e os resultados atuais, que tá aqui, ó, clique em avaliações, resultados atuais, e ele vai nos enviar para essa tela aqui. Nessa tela, eu preciso selecionar qual a avaliação que eu quero. Então, aqui no caso, a gente vai ter disponível a AP do primeiro bimestre e a avaliação diagnóstica de entrada. A do segundo ainda não tá, né? Porque os alunos ainda estão fazendo. Então, eu seleciono a avaliação, seleciono o ano ou série desejado e o componente curricular. No caso aqui, no meu exemplo, eu selecionei o 6º ano do ensino fundamental no componente curricular de ciências. E aí eu terei acesso a todos os indicadores educacionais para esse ano série, nesse componente curricular que eu selecionei. Tá? No caso, o que esses indicadores quais são os indicadores educacionais do resultado da AP? Nós teremos a participação, que indica a abrangência, né? Qual percentual de alunos que fizeram a prova. E uma coisa que é importante destacar é que quanto maior a participação, né, mais fidedigno é a nossa interpretação desses resultados. Então, o ideal é que a gente tenha uma participação com mais de 80% dos alunos. Infelizmente, não foi isso que aconteceu aqui na nossa diretoria, teve um pouco menos, mas a gente consegue ainda assim ter uma orientação olhando essa taxa de participação, mas o ideal é que ela aumente. E nós acreditamos que com o retorno, né, presencial, com os alunos indo mais tempo na escola e fazendo essas avaliações lá no ambiente da unidade escolar, essa participação ela tende a aumentar nas próximas AAPs. Então, esse é um indicador importante. O outro indicador é o indicador de desempenho. Tá? O indicador de desempenho, ele vai mostrar o percentual de acerto no teste e também o percentual de acerto por habilidade. E é isso que vai nos interessar hoje. A gente já vai falar sobre esse percentual por habilidade. E o outro indicador é a defasagem de aprendizagem, ou seja, tem relação com os marcos do desenvolvimento. Se o aluno conseguiu desenvolver as habilidades
de anos anteriores. E aí, só lembrando da última TPC, aqueles alunos que erraram até a metade dessas habilidades que eram de anos anteriores, eles são aqueles alunos que vão precisar de atenção. E os alunos que erraram todas as habilidades correspondentes aos marcos do desenvolvimento são aqueles alunos que precisam de muita atenção, porque eles estão assim, eles não conseguiram assimilar habilidades de anos anteriores, habilidades passadas, para que eles possam dar continuidade, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o desempenho. Como eu já disse, ele tem duas informações importantes. Eles nos mostram o percentual de acerto no teste e o percentual de acerto por habilidade. Então, com isso, a gente consegue identificar quais foram as dificuldades dos estudantes. Então, poxa, tal habilidade eu preciso retomar, ou eu preciso trabalhar novamente, trabalhar de uma outra forma, porque a minha turma teve uma dificuldade grande em acertar questões relacionadas a essa habilidade. Então, isso nos indica estratégias de ensino e aprendizagem para aplicarmos com a nossa turma ou com aqueles grupos de alunos. Se eu entrar nessa tela, né, esse caminho que eu mostrei para vocês, eu vou encontrar esse item, percentual de acertos por habilidade. E aí eu tenho quais habilidades, nesse caso aqui do meu exemplo, no 6º ano de ciências. Então, quais as habilidades que caíram na prova? Não tem aqui as questões, tá? Já peguei o caderno de questões lá na intranet, e daquelas 26 questões, no caso de ciências do 6º ano, foram 8 habilidades contempladas. E aí eu tenho o código delas, a descrição e a porcentagem, né, o percentual de acerto. Então, eu consigo avaliar e identificar quais tiveram um percentual interessante, elevado, e quais tiveram um baixo percentual de acerto. Ou seja, olha, a habilidade X teve um percentual muito baixo. O que isso indica? O que isso mostra para mim como professor? Então, é essa a visão que a gente tem que ter. Como que eu posso utilizar esses dados para a aprendizagem dos meus alunos? Então, a gente tem uma avaliação que ela avalia a aprendizagem, a avaliação da aprendizagem. Mas eu posso usar esses dados para a aprendizagem. O que eu vou fazer? Que estratégias eu vou utilizar para recuperação ou para trabalhar daqui para frente, que pode auxiliar os meus alunos a recuperar essa defasagem, tá bom? Então, nós temos, diante disso, a primeira atividade para vocês. Olha, acabou de dar um tempo de ATPC. A primeira atividade, o que vocês vão fazer? A gente vai dar 10 minutinhos para vocês. Vocês vão acessar o card de resultados da plataforma CAED, dessa forma que a gente mostrou. Escolher uma das turmas que você seleciona. Dá uma olhadinha lá nas turmas, tem professor que tem bastante turma. Escolhe uma e identifica as habilidades com baixos percentuais de acerto. Tá? A gente gostaria que vocês fizessem isso, é uma forma de explorar. Eu sei que tem professores que ainda não conseguiram acessar o CAED, então façam isso, anote o código da habilidade, que depois a gente tem mais algumas interações, tá bom? Então, vamos dar 10 minutinhos, agora são 10h46, e aí a gente tá por aqui, qualquer dúvida é só nos perguntar e depois voltem aqui com a gente com essas habilidades anotadas. Tudo bem? Entenderam? Isso, gente. Ó, importante, anota a habilidade, tá? Porque depois lá no formulário de avaliação vai ter uma questão para vocês colocarem a habilidade que foi escolhida por vocês, tá? Como a então, que tem maior defasagem. Podem acessar o CAED, por favor, e qualquer coisa estamos aqui. Sim. Eu vou fechar aqui a minha câmera, mas qualquer coisa... Não, eu vou fechar meu microfone.
Você deixou de compartilhar mesmo a apresentação, ou... Grazi? Sim. Ah, é deixou, verdade, né? para eu fechar aqui, eu acabei deixando de compartilhar. Eu vou voltar ela então, vou deixar É, aberto e volto ela talvez lá. seja interessante para eles não perderem É aí a... verdade. Aí já dei spoiler. Isso que eu ia falar, você já pulou a tela. Qualquer dúvida, tá, gente? Para acessar, a gente está por aqui. Eu também selecionei aqui as habilidades que eu vou participar. É, já tenho a minha aqui também selecionada. Caso queiram olhar de várias turmas, tudo bem, tá? Marcelo colocou aqui no chat, onde vou para o CAED? Onde vou para o Cadê Meu Pai Eterno? CAED. Vou voltar Conseguiu aqui. acessar o CAED, Marcelo? Qualquer coisa a gente te ajuda. Pela sede. Marcelo, você vai acessar a sede. Deixa eu colocar aqui o laser ponto de novo. O apontador. Ó, aí aqui, ó, no menu lateral esquerdo, você vai em pedagógico, clica nele que vai aparecer plataforma CAED. Aí ela vai te mandar direto para a plataforma. Que é essa aqui, ó. Daí vai aparecer essa tela de seleção de perfil. Se ele não te logar automaticamente, embaixo vai ter uma opção acessar pela Secretaria Escolar Digital. Aí você clica nela. Aí você entra no CAED. Você vai se deparar com essa tela aqui, ó. Esses são os cards. Dentro deles tem vários conteúdos, monitoramento, orientações. Para a gente achar esses resultados, você clica aqui, ó, CAD resultado. Carol, você vai ver o passo a passo? Vai mostrar o passo a passo síncrono aí? Se quiser, eu posso mostrar. Ah, não, é que eu vi que tá apareceu uma tela aqui de que pediu o controle. Não, não fui eu. Ah, então tá bom, tudo bem. Achei que ia, não tem problema. Como que é Mas o se nome do professor? quiserem, Marcelo? Marcelo, dá um retorno para a gente, Marcelo. Você conseguiu acessar? Bom, ele não falou nada aqui, Grazi, então acho que ele deve estar tentando. Aí dentro do card resultado, ó, a gente vai em avaliações, resultados atuais e escolhe a AP do primeiro bimestre. Estará disponível aqui, ó, todos os anos série e os componentes curriculares. Aí é só escolher. Cada professor vai ter acesso aos dados da turma que leciona. Ele disse que vai tentar pelo Note. Tá. É, pelo computador eu acho mais fácil para visualizar mesmo.
Mas pelo celular dá também, tá, pessoal? Mais 2 minutinhos. Marcelo, o que tá acontecendo? Por que não deu certo? Fala onde que tá dando erro para a gente tentar ajudar. Você clica para entrar na plataforma CAED, aparece lá para você colocar login e senha e aí não dá certo? Será que não foi aquela dica que você deu, Carol, de colocar embaixo para entrar Foi isso que eu direto? pensei, para entrar direto. Isso, porque ontem, lembra que eu tentei entrar, não deu certo? Aí, Uhum. colocando embaixo, eu entrava. Ele disse que fica rodando. Mas alguém tá com problema, gente, para entrar? Às vezes é problema de conexão, então, né? Pode ser. Foi aquilo que eu falei, Sidney. Se tentar colocar login e senha, não vai dar certo mesmo. Tenta colocar ali embaixo para entrar com a sede, para ele tentar entrar direto. Tá em azul, né, Carol? Se eu não me engano, na parte de baixo Tá do em login e azul. senha, ele aparece Deixa eu ver, eu vou uma- tentar fazer aqui. ele tá um avisinho em azul para entrar direto pela intranet. Tá bem Ele abaixo disse do que login e senha. tentou e também não foi. Não foi? Bom, de qualquer forma, quem não conseguir entrar, no momento de desdobramento da pauta também, né, quando encerrar aqui o nosso ATPC, tenta entrar, né, às vezes a plataforma tem essas dificuldades de acesso mesmo, que independe, né, da nossa vontade aqui. Ó, o meu ele vai Mas é para ir automático. direto, como tá aparecendo aí o da Grazi. Quando eu entro pela sede, ele já me manda automático lá para dentro. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Posso dar uma sugestão? Não sei se vai ajudar, mas. Karina? Isso. Oi, Karina, Oi, por Carol. favor. Não, então, às vezes, se ele mudar de navegador, dá certo. Ah, bem lembrado. Às vezes, trocando de aparelho dá certo. Então, já aconteceu isso comigo também. Às O vezes. Marcelo colocou aqui que conseguiu entrar agora. Ah, legal, então. Obrigada, Karina.
São tantos detalhes, são tantos caminhos que às vezes tem que ir, vai e volta, que uma hora dá certo. Deu tempo, né? Sim. Será que a gente pode dar sequência? Então, vamos lá. Aqueles que tiverem dificuldade... Só um minutinho, Grazi. O Marcelo disse que conseguiu entrar e está perguntando onde vai agora. Marcelo, você vai no card de resultados, tá? E aí você seleciona ali em cima, vai aparecer a AP, você escolhe o ano, né, o componente que você quer ver, e aí já vai aparecer os resultados para você, tá? A minha guardou até meu papelzinho, ela guardou, gente. Imagina, pode ir, Grazi. Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Agora, vocês vão acessar uma interação que nós fizemos utilizando o Mente. Então, vocês vão digitar o código das habilidades com baixo percentual de acerto que acabaram de selecionar. Então, para fazer isso, podem utilizar o QR Code para poder acessar, ou então digita esse site aqui, ó, esse endereço no navegador de vocês. Deixa eu colocar meu ponteiro novamente. Utilize esse endereço e digita esse código, 6691-3731. Aí vocês terão acesso à interação e aí podem colocar o código da habilidade que vocês encontraram. Coloquei o link no chat também, tá, gente? Quem quiser clicar no link, ele vai direto para a interação, tá? 2 minutinhos. Vou colocar lá a minha habilidade também. Oi, Marcelo. Parece avaliação em sequências digitais. Olha, vamos fazer assim, tá? Depois você entra em contato com alguma de nós e a gente te ajuda pontualmente, porque eu acho que deve ser o caminho certinho, né? A gente mostra para você direitinho, tá? No momento de desdobramento. Assim que acabar, né, essa ATPC, a gente te dá uma ajuda pontual. Pode ser? Carol, você está visualizando a nuvem de palavras? O pessoal está respondendo? Sim, assim que acabar o tempo, eu apresento a nuvem. Sim. Mas o pessoal está interagindo, está colocando? Tá, estão interagindo, sim. Ah, que legal. Muitas habilidades aqui aparecendo, viu? Que bom. Cinco segundos. Grazi, se você puder interromper aí o seu compartilhamento de tela, que daí eu mostro aqui. Prontinho. Tá. Só um minutinho, gente. Estão vendo a minha tela? Sim. Já está aparecendo a nuvem? Já, Carol, tá sim. Olha lá. Só um minuto. Pronto, assim fica na tela cheia. Essa nuvem de palavras, ela vai destacar com um tamanho maior as habilidades que foram mais citadas. Então, no caso, ó, a EF07CI02 do 7º ano de ciências. Viu? Mas essa habilidade, sabe de onde é? Ah. Foi de física do 1º ano.
Ela Exatamente. apareceu. Olha só, é um Isso. marco de desenvolvimento, né? Olha, para você ver como é. E eu fui buscar essa questão, e era uma questão que falava de transferência de energia, uma coisa assim que você, né, com o aluno trabalha de uma maneira assim, ainda aquelas dificuldades diferença entre temperatura, calor, sabe? Troca de energia, dois corpos com energias diferentes. Então o exercício falava exatamente isso. Ele colocava dois blocos, né? E essa transferência de energia, o porquê que acontecia isso? Seria o equilíbrio, né? O equilíbrio térmico, né? E isso aí foi o primeiro ano do ensino médio. Sim, mas só para esclarecer, ela continua se mexendo porque tem professores que estão digitando ainda, então ela vai mudando a configuração de acordo com a participação, tá? Por isso que ela muda. E interessante, Thelma, que você falou isso, que é uma habilidade que está no primeiro, ela também está no sétimo, mas no sétimo ano ela é uma habilidade essencial do primeiro semestre. E os alunos já apresentam um pouco de dificuldades também. E olha o reflexo. Exatamente. Porque olha só, gente, essa habilidade que está aqui em destaque também é F07CI10, é aquela que eu comentei com você, Thelma, a respeito da vacinação. Olha só, exatamente. Tá vendo? Ela caiu também na prova do primeiro ano, né? É uma questão de vacina, né? Prevenção. A questão era sobre o sarampo, como que previne a doença, e teve 4% apenas de acerto. Fiquei assim, chocada. Pouco, bem pouco, né? Dessa habilidade do sétimo, 9%. E eu fui buscar, teve até uma quantidade significativa de alunos que responderam, sabe? O que você falou, às vezes o resultado, de repente, a resolução não é um número significativo, né? Mas essa teve realmente uma participação significativa. E você vê como essa defasagem, ela se arrasta ao longo dos anos depois, né? E assim, essa dúvida persiste, então, né? Temperatura, calor, troca de energia, né? Energia migrando de um corpo com mais para o menos, essa interação. Então, isso persistiu e foi refletir lá no primeiro ano do ensino médio, em física. Bom, acho que a nuvem está paradinha agora, né? Acho que os professores já colocaram aí as suas habilidades. Sim. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui da tela, tá? E aí, assim que terminar, eu mando a nuvem no grupo para todo mundo conseguir ver, tá? Né? Porque como cada professor escolheu uma turma, né, uma habilidade, aqui a gente consegue ter um panorama mais geral. Joia, Carol. Aí eu vou voltar aqui o compartilhamento da apresentação para continuarmos. Muito obrigada, hein, pessoal, pela participação aí, a nossa nuvem ficou linda. O mesmo. Bom, mas ainda sobre essas habilidades selecionadas, em relação a elas, o que vocês identificaram? Elas se relacionam com os marcos de desenvolvimento das etapas anteriores ou marcos de aprendizagem da etapa que estão cursando, das habilidades do ano em curso, né, do bimestre em curso? Coloquem no chat, não precisa agora ir para nenhum outro lugar. Se o que vocês acharam, né, a dificuldade que vocês, as habilidades que vocês destacaram, elas se referem ao quê? Marcos do desenvolvimento daquele ano série ou Desculpa, marcos de desenvolvimento das etapas anteriores ou da etapa em curso? Eu, por exemplo, eu citei uma do sétimo ano, que é a habilidade EF07CI03, que fala sobre calor, sobre as formas de propagação de calor, e ela é uma habilidade do sétimo ano mesmo, habilidade em curso, que os alunos apresentaram dificuldades, que foi o menor percentual do sétimo ano. A minha habilidade foi a EF07CI10, é uma habilidade de um marco de desenvolvimento, porque ela é do sétimo ano e ela estava na prova de biologia, né, da primeira série do ensino médio. Já estamos tendo várias contribuições aqui no chat, viu?
Eu citei física para primeiro ano, mas buscando em química, eu vi um percentual bem baixo na terceira série, que era do ano anterior, né, que seria contemplado no segundo ano, que falava de reações químicas, reações reversíveis, né, que é realmente um conteúdo que costuma trazer dificuldades, porque às vezes é apresentado de uma maneira bastante abstrata, sendo que tem vários exemplos cotidianos, né, o simples fato de você ter uma garrafa fechada com água, ela em constante, né, vaporização e a condensação ali em equilíbrio dinâmico, se a garrafa estiver fechada, tem vários exemplos. Mas isso teve um percentual muito baixo. E esse assunto, ele é ali do segundo ano, da segunda série, né, desculpa, e teve um índice muito baixo na terceira. Tá, joia. Eu vou colocar aqui, então, as contribuições do chat do pessoal. O professor Omar, né, colocou que a habilidade dele é do ano, né, do ciclo. Claudine, dos anos anteriores, né, um marco de desenvolvimento, então. Professora Ana Rita, também dos marcos de desenvolvimento de etapas anteriores. A Marilza, também de etapas anteriores. Fabiana, foi uma habilidade em curso. A da Natália foi de etapas anteriores, principalmente as do primeira série do ensino médio, tiveram dificuldades em relação às habilidades do 9º ano do ensino fundamental. Marília também foi de etapas anteriores, né, face às mudanças. Professora Paula foi habilidade da etapa em curso, né? A gente faz essa questão, né, pessoal, porque é fundamental a gente fazer essa análise a respeito da habilidade, porque se é uma habilidade do curso, a gente vai pensar numa estratégia. Se é uma habilidade de um marco de desenvolvimento, a gente precisa pensar num outro tipo de atividade, né? Então, é importante que a gente faça essa análise, tá? Sim, para orientar, né, os próximos passos. Exatamente. Então, essa dinâmica é mais para que a gente possa aprender, né, aonde eu vou encontrar dentro da plataforma esses resultados e fazer uma análise deles, né, para nos orientar nos próximos passos das nossas atividades pedagógicas para recuperar essa defasagem dos nossos alunos. Tudo bem? Muito obrigada aí pelas interações. Hoje foi muito bacana mesmo. Sim. O pessoal tá bem ativo. E aí aqui, ó, eu tô retomando o percentual de acertos por habilidade em ciências do 6º ano, para indicar que, nesse exemplo, a habilidade com menor percentual de acerto, né, que a gente pode dizer que ela está em defasagem, é essa habilidade aqui, ó, EF06CI03, que eu vou utilizar ela nos próximos exemplos, que está relacionada com métodos adequados para separação de sistemas heterogêneos, de misturas heterogêneas, que é uma habilidade em curso do primeiro bimestre. Então, nós tivemos outras com um percentual baixo também, mas não tão baixo quanto essa, né? Mostrando que nessa turma, nesse componente, é uma habilidade que precisa ser retomada. Então, que o professor poderia, né, ou pode utilizar a semana de estudos intensivos para trabalhar atividades dessa habilidade. Tá joia? E aí, continuando as nossas análises, o que a gente pode falar sobre essas habilidades em defasagem? Então, a primeira coisa, o primeiro levantamento é o que caracteriza essa habilidade. Então, como exemplo, essa do 6º ano, EF06CI03, que é selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de processos de separação de materiais de uso cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos, tais como a produção de sal de cozinha e a destilação do petróleo. Então, o que essa habilidade quer dizer? Né? Então, eu tenho o processo cognitivo selecionar. Então, o meu aluno ele vai ter que selecionar. Esse é o verbo que indica a ação. Se a gente lembrar da taxonomia de Bloom, que em alguns ATPCs para trás a Ana Caroline apresentou,
nós temos um caminho progressivo que o aluno vai desenvolvendo, que parte de pensamentos de ordem inferior para pensamentos de ordem superior. Então, a gente vai desenvolvendo essas etapas gradativamente com os alunos. E o selecionar, ele já faz parte de um segundo nível. Então, para selecionar, o aluno precisa antes conhecer. Então, ele não vai conseguir selecionar um método adequado se ele não conhecer o que é uma mistura, por exemplo. Então, ele precisa ter adquirido habilidades passadas, dos marcos de desenvolvimento. Então, aí ele seleciona, o que mais? Seleciona o quê? Qual o objeto de conhecimento? Métodos adequados para separação de diferentes sistemas heterogêneos. Se ele não conhecer o que é uma mistura, que é uma mistura heterogênea, não vai fazer sentido ele conhecer, ele saber, ele entender quais os métodos ele vai empregar, tá? E aí, então, eu tenho o processo cognitivo, que é selecionar, que já é uma segunda ordem, o objeto do conhecimento, métodos adequados, tal, e aí eu tenho o contexto. Em que contexto? A partir da investigação e identificação de processos de separação de materiais e de uso cotidiano, tá? Tem uma segunda parte nessa habilidade, que além de selecionar, ele vai pesquisar sobre outros processos, outros procedimentos para a produção de sal de cozinha e a destilação do petróleo. Mas vamos nos fixar nessa primeira parte da habilidade, tá? Então, essa é a caracterização. Quais os conhecimentos e processos cognitivos prévios para desenvolver essa habilidade? Como eu já falei, ele vai selecionar. Para ele selecionar, ele precisa conhecer. Então, o que ele precisa saber? Ele precisa saber identificar que 2 ou mais materiais podem formar uma mistura. Primeira coisa. E também identificar a mistura no cotidiano, no dia a dia, O que é uma mistura? Mistura de materiais, um mármore é uma mistura, enfim, ele precisa saber identificar. E relacionado a essa habilidade que eu selecionei, esses conhecimentos prévios, eles foram trabalhados lá no 4º ano, nessa habilidade, EF 04 CI 01, em que os alunos tinham que identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. O que mais que ele precisa saber? Que outros conhecimentos cognitivos prévios ele precisa ter conhecimento? Identificar visualmente a formação de misturas, que algumas misturas têm uma fase só, outras têm 2 ou mais fases, então o aluno precisa identificar essa diferença e saber classificar uma mistura como homogênea ou heterogênea. Assim, ele consegue trabalhar, absorver melhor essa habilidade de separação. E essa foi a primeira habilidade trabalhada no 6º ano, primeiro bimestre. Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais. Tá joia? Então, esses são os conhecimentos e processos cognitivos prévios para ele absorver melhor, compreender melhor essa habilidade que eu selecionei. E o último ponto, quais as consequências da não consolidação dessa habilidade? Eu peguei um exemplo de ciências, e é um exemplo que está relacionado com biologia no ensino médio, com química no ensino médio, mas a gente pode fazer essas perguntas para todas as habilidades. Então, o professor que não dá aula no 6º ano pode fazer essas perguntas para a habilidade que vocês selecionaram. Quais as consequências da não consolidação dessa habilidade? Mas eu gostaria que vocês colocassem a opinião de vocês no chat em relação a essa habilidade de ciência, de compreender, de selecionar métodos adequados de separação de misturas heterogêneas. Se ele não consegue absorver, não consolidar essa habilidade, que outras consequências isso pode ter nas demais séries subsequentes ou no cotidiano desses alunos? Por favor, contribuam mais uma vez no nosso chat. Tá acabando, tá acabando. Vamos lá, pessoal, mais uma interação.
Todas essas questões são importantes, né, para a gente fazer a análise desses resultados e fazer aquela tomada de decisão, né, que é basicamente o intuito das avaliações, né, a gente pensar aí no nosso caminho para atingir os nossos objetivos. A habilidade do primeiro ano que a Thelma citou, né, que é do 7º, que tem a ver com transferência de calor, né? Olha a consequência no estudo da termodinâmica, da física lá no ensino médio, né? E essa... Ai, desculpa, Grazi, você pode terminar. Ai, eu cheirei. Não, pode falar, não. Mas é isso mesmo. E essa uma que você selecionou, também em química vai fazer muita diferença, porque ela vai, de novo, né? Quando a gente começa a falar em substâncias, em química ali, no primeiro ano, se isso não ficou realmente ali, né? Consolidado no 6º ano, né? Vai em vários momentos ao longo do fundamental vai aparecer, mas lá na frente, quando você pega o primeiro ano de química, você fala, nossa, aqui é tão óbvio, né? Subentende-se que o aluno já chegue ali, já tendo essa ideia, né? Uhum. De tudo certinho. Então, se isso realmente lá atrás não ficou consolidado, quando ele chegar no primeiro ano que ele tiver que mexer, né, fazer essa diferença, quando é simplesmente uma mistura, ou um passo seguinte, quando passa a ser uma transformação química, né, aí a confusão só vai ganhando, só vai aumentando, só vai crescendo, né? Então, realmente degrau a degrau, e aquilo que realmente foi consolidado naquele momento, lá na frente ele vai retomar com maior tranquilidade. Lá no primeiro ano vai fazer falta também, né? Isso, joia. Na questão da biologia, né? Oi, quem está falando? Eu não consigo achar nenhuma habilidade defasada de biologia lá, não vejo o resultado no CAED de biologia. Quem que está falando? Renata Camacho. Oi, Renata, tudo bem? Você conseguiu acessar a plataforma, mas não conseguiu ver o resultado, é isso? Isso. Aparecem vários avisos, assim, como se embaixo fossem ter os resultados, mas não tem. Eu mudei os anos, não é resultado atual. Coloquei resultado atual. Aí você selecionou ano, a AP, o componente, o ano, e não apareceu nada. É a AP, mas foi feito a AP de biologia no primeiro bimestre? Não foi, né? Foi feito. Ela não vai ser feita agora no segundo para os primeiros anos só, mas os outros anos irão fazer sim. Estão fazendo, né? Se ela não conseguir, a gente pode depois mandar um videozinho ou tentar ver com você, Renato, passo a passo junto com você, para ver se perdeu algum passo ou se é um problema realmente do CAED com a conta dela. Isso tem acontecido com alguns professores, de não estar conseguindo acesso. O meu entrou direto. Não precisei fazer login nem nada, o meu entrou direto como o de vocês, né? Aí eu segui os passos que foi dado lá no centro de mídias e vocês de novo, mas não aparece biologia. Tá, então depois que acabar a TPC, a gente vê com você, né, essa questão pontual. Pode ser? Pode. Muito obrigada, viu? Desculpa atrapalhar. Imagina, obrigada a você, Renata. Eu vou colocar então aqui, pessoal, as questões do chat, né? Então, a questão, quais as consequências, né, da não consolidação desta habilidade, né? O professor Omar colocou dificuldade de entender soluções no ensino médio. O Sidney terão dificuldades em elementos químicos, tabela periódica. O Omar também, dificuldade de entender que o sangue e os demais fluidos corporais são misturas e podem ser separadas. Carol, e todo ano tem que dar essa parte do zero, como se vissem pela primeira vez, né, em química. E o professor Marcelo, paciência para entender as dificuldades nos elementos das tabelas, né? Então, a gente vê aí que isso vai, né, prolongando as dificuldades, refletindo, né? E eu queria comentar a respeito da habilidade que eu escolhi, né? É uma habilidade referente à vacinação, né? Então, olha só, a gente, né, vê consequências dessa dificuldade no ensino médio, né?
mas na vida do estudante, né? Olha só toda a dificuldade que a gente está tendo agora, né? Nessa pandemia com vacinação. E é uma habilidade lá, né? Que já deveria ter sido desenvolvida, não era para estar, né? Com 4% só de acertos. Então, são dificuldades que podem, né, perdurar por toda a vida do estudante. Então, é importante a gente fazer esse estudo e planejar, né, as nossas próximas ações, pensando em sanar essas habilidades. Muito obrigada, professores, pelas contribuições. Isso aí, Carol. Então, já partindo para finalização da nossa TPC, né, nós podemos utilizar esses resultados, essas análises que fizemos, essas evidências demonstradas na AP, com as informações que nós, professores, temos dos nossos alunos em sala de aula, nas nossas avaliações internas, para a tomada de decisão. O que faremos para permitir com que os alunos desenvolvam essas habilidades em defasagem. Mas aí algum professor pode me perguntar, mas Graziela, né, com uma participação mais baixa, né, será que esses resultados são fidedignos, né? Será que realmente auxilia? Bom, a ideia é nós conhecermos os caminhos e saber como a gente pode olhar para esses resultados. Então, a gente entende, sim, que nós passamos por um momento muito complicado agora no primeiro semestre, né? Aliás, desde o ano passado, com pouca participação de alunos, né? Os alunos com a dificuldade, e que a defasagem, ela é muito grande. Não são só algumas habilidades, né? Tem uma defasagem geral, a gente sabe disso. Mas que a gente possa saber como olhar para esses resultados e, ao longo do tempo, agora, caminhando daqui para frente, utilizar o que for aparecendo. E nós acreditamos que esses valores, né, o percentual de participação, ele vai aumentar. Então, aí os dados ficarão mais fidedignos, né? Então, sabendo como utilizar, sabendo essas análises que a gente pode fazer, isso vai melhorar o nosso processo, né, a nossa tomada de decisão. Tá bom? Então, a grande importância é ter esse mapeamento dos estudantes, né, da turma e do estudante mesmo, do estudante João, da estudante Maria, isso vai auxiliar no planejamento das nossas intervenções pedagógicas, que consideram os diferentes desempenhos, e com base nesse diagnóstico todo que nós propusemos aqui, é possível pensar em atividades que contribuam para que os estudantes se encontrem em uma situação de atenção ou de muita atenção, eles possam ser estimulados a se desenvolverem. Tá? Então, pensar na avaliação para a aprendizagem, né? Como utilizar os dados da avaliação para que os meus alunos aprendam. E, para finalizar, né, nós passamos um pouquinho do tempo, teria a atividade 2, que é a atividade final, a ideia era que a gente terminasse aqui, mas falta 5 minutos para acabar a nossa TPC. Então, eu pediria que vocês fizessem logo em seguida, ou a gente vai deixar o formulário aberto um pouquinho mais de tempo, para que vocês consigam fazer essa atividade, que consiste em escolher um ano ou série que vocês lecionam, e discutir com os colegas da unidade escolar, ou podem fazer sozinhos também, tá? Pode discutir com os colegas, de repente vocês têm contato aí no grupo e queiram se unir para fazer um só, ok? Ou pode fazer individualmente uma proposta de atividade de recuperação da habilidade em defasagem que vocês querem para ser aplicada na SEI, tá? Então, por exemplo, essa aí de ciências que eu dei da separação métodos, eu tenho uma ideia para recuperar essa habilidade em defasagem que pode ser aplicada nas semanas de estudos intensivos. Aí eu peço para que vocês visitem esse Padlet, o endereço está aqui, se vocês puderem colocar, meninas, no chat. Também tem o Coloco, sim. Isso vai direcionar vocês ao mural colaborativo, e que vocês podem clicar no maisinho que tem em um determinado local, embaixo da tela. Grazi, desculpa te cortar, mas como tem professores que eu acho que não conhecem o Padlet, seria interessante a gente mostrar, né, o Padlet e como que eles vão inserir a atividade deles,
né? Aproveitando que a gente tem só mais 5 minutinhos. Sim. Você mostra, eu mostro, o que você acha melhor? Posso mostrar, se quiser. Então pode, por favor, Carol. Tá. É facinho de publicar. Isso, esse é o Padlet que nós criamos, ele tá vazio ainda, porque não tem nenhuma publicação, mas a Carol vai fazer uma agora, então. Então tá, pessoal, eu coloquei o link no chat, o link tá na apresentação também, né? Vocês vão acessar por aquele link e vai aparecer esse Padlet aqui, né? Que é um mural interativo. Para fazer a publicação de vocês vão clicar aqui nesse maisinho e vai aparecer uma tela. Então, aqui na tela, nesse quadrinho, né, que vocês vão colocar a atividade de vocês. Então, por exemplo, o título, eu vou colocar a habilidade que eu escolhi, né, F07 CI 10. E aqui embaixo, eu vou colocar a atividade que eu pensei, né, então... Eu pensei em fazer uma leitura, né, junto com os estudantes de uma cartilha produzida pelo Butantan, que explica, né, como que as vacinas funcionam, qual que é a importância dela, né, e depois disso, fazer uma atividade com os estudantes para que eles produzam cartaz, né, no Canva, incentivando as pessoas a tomarem vacina, comentando a importância da vacinação e tudo mais. E também, né, previamente a isso, pensei em fazer uma leitura também da questão da AP, né, para entender qual foi a opção que eles acharam a correta, né, para a gente ter uma ideia. Então, a gente coloca aqui, né, então, vou colocar leitura de cartilha sobre mecanismo funcionamento das vacinas e produção de infográfico no campo. Estudantes. E a ideia é que todos façam, e aí os professores podem acessar e ter uma troca. Ver as estratégias do colega e, quem sabe, podem usar, né? Compartilhar, a gente vai compartilhar ideias. Isso. Aí, olha só, terminei de escrever. Pode ser assim, de forma bem simples, tá, pessoal? Não tem muito espaço, né, para ficar descrevendo muito, né? Então, é basicamente a ideia, a gente escreve aqui no quadrinho, e aí todas as atividades que vocês colocarem vão vir para cá, e aí os professores eles vão conseguir ver o que cada colega pensou, né? Isso pode dar ideia também, né? Dá para mudar a cor, né, Carol? Dá para mudar a cor. E uma coisa que é importante, gente, essa atividade a gente está pensando para a SEI, né? Que vai ser na semana que vem. Então, a gente tem que lembrar que também não pode ser uma coisa muito extensa, né? Biologia, por exemplo, tem 2 aulinhas na semana só. Então, tem que pensar numa coisa mais curtinha, mas pensando em desenvolver essa habilidade em defasagem, tá? Alguma dúvida para usar? Desculpa, Carol. Não, pode falar. Se alguém tiver alguma dúvida... Vai ficar aberto. A gente vai mandar também o link pro Forms, né? No apontamento da TPC. E aí, participem, a gente faz uma troca. Num tempinho que vocês tiverem, é bem rapidinho, não vai tomar muito tempo, tá joia? Eu vou digitar a minha também. A minha ideia foi trabalhar com formas de propagação de calor, numa habilidade que eu selecionei do 7º ano, propondo uma aula virtual, que pode ser gravada, então pode ser trabalhada assíncrono ou assíncrono, um arraial junino, e aí utilizar a festa junina para ensinar a propagação de calor. Então, fazendo pipoca, dá para trabalhar a condução, o balão, né? Falando de balão, a convecção e a irradiação numa fogueira de festa junina. Vou colocar a ideia lá e depois vocês deem uma olhadinha. O calor do arraiá, tá bom? Bom, não temos mais tempo, já passamos 1 minuto e pouquinho da nossa TPC. Eu gostaria de agradecê-los por toda a participação, toda a interação de hoje. Muito obrigada. E passo a palavra para as meninas, que têm alguma consideração final.
Quero agradecer também, né? Foi muito boa a TPC de hoje, adorei, muitas interações, né? Para gente que está aqui no remoto, né? Às vezes a gente fica falando, não consegue saber se a gente está atingindo, mas foi muito bom ver todos vocês participando, né? Então, agora, gente, eu vou abrir lá o formulário, tá? Para o apontamento de presença, daí vocês respondam. E qualquer dúvida, né? A gente está aqui. Desculpa, só aquela professora que a gente ficou de dar um auxílio. Quem que é mesmo? A Renata? Renata. Isso, tá, Renata. gente... Pode me chamar lá no Whats que a gente te ajuda, tá bom? Isso, quem quiser saber sobre o Padlet também, tá? Se tiver dificuldade, precisar de alguma coisa, pode nos procurar no WhatsApp. Bom? Muito obrigada. Obrigada, Marisa. Obrigada, viu? Pessoal. Foi muito bom esse momento com vocês. Foi muito bacana mesmo, tá? Essa troca. E participem lá, tá? Vamos dar ideia para os colegas, vamos compartilhar boas práticas, que isso, nesse momento, vai ajudar muito. É isso que enriquece o nosso processo de ensino-aprendizagem aí, tá? Um beijão, bom trabalho a todos. Até mais, nos vemos lá no Padlet. Isso mesmo, vamos participar, moçada. Vou parar aqui a gravação, tá?